Olá pessoal, eu sou Alex Queiroz, sou pastor do Projeto Capital, projeto de plantação de igreja aqui na cidade de Brasília, e nós estamos em uma série de mensagens intitulada O que falta na igreja. Estamos estudando as 7 cartas de Jesus, as 7 igrejas do Apocalipse, localizadas na Ásia Menor, naquele contexto. E nós estamos na nossa 6ª mensagem, ok? Na nossa 5ª carta de Jesus aqui à igreja de Sardes. E eu queria deixar claro o propósito dessa série. Nós queremos ser revitalizados. O propósito dessa série é uma palavra: revitalização. A gente quer que Deus traga novamente vida e entusiasmo à nossa igreja e a você que está ouvindo essa mensagem. Ok? Então, Apocalipse, no capítulo 3, a gente vai ler dos versículos 1 a 6, eu vou começar apenas com o versículo 1, lá no início, que diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Ok? Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, essa é uma carta à igreja de Sardes. Essa cidade, Sardes, ela estava localizada na região de Lídia, junto com Tiatira e Filadélfia. E ela era a capital daquela região, ok? Algumas características muito importantes daquela cidade que vão nos ajudar a entender melhor essa carta é que aquela cidade inacessível, por causa do seu poderio militar, por causa da sua estratégica geografia, ela, em um determinado período da história, ela foi invadida por Antíoco Epifânio, e a história diz que na calada da noite ele conseguiu penetrar naquela cidade com seu exército, ok? E por isso as pessoas, a igreja localizada naquela cidade, a igreja entendeu muito bem o final do versículo 3, quando Jesus falou: olha, eu vou vir como um ladrão. Ou seja, na calada da noite, no momento em que vocês não esperam, assim como o ladrão não avisa quando ele vai chegar, eu vou vir sobre vocês como um ladrão. E vocês sabem muito bem o que é isso, porque Antíoco Epifânio uma vez invadiu essa cidade impenetrável. E a gente vê ao longo da história que Alexandre Magno reconstruiu aquela cidade. E mesmo depois da destruição, ele helenizou aquela cidade, ou seja, ele trouxe a cultura grega para a cidade de Sardes. E a gente percebe então que eles se tornaram extremamente orgulhosos, porque a reconstrução foi belíssima e a reconstrução foi rápida. E a gente vê que aquela cidade se tornou riquíssima. E por causa do seu orgulho, no ano 17 depois de Cristo, Deus mandou uma destruição àquela cidade impenetrável. Como? Através de um terremoto que acabou, devastou aquela cidade. E então, o imperador Tibério, o imperador romano, ele, compadecido pela beleza, pela grandiosidade daquela cidade, ele decidiu ajudar mais uma vez na reconstrução daquele local. E eles, ao invés de aprenderem com a lição, eles se tornaram mais orgulhosos ainda. Especialmente porque eles se tornaram uma referência econômica. Eles se tornaram os maiores produtores de tinta para tecido de toda a Ásia Menor. Ou seja, eles se tornaram uma grande referência econômica e eles se tornaram mais orgulhosos ao invés de aprenderem com as lições da história. E é nessa cidade orgulhosa que existia uma igreja orgulhosa. Também a gente vê que Jesus, ele então detecta a existência de 3 grupos na igreja de Sardes. Existia naquela igreja os mortos espirituais, existia naquela igreja os sonolentos espirituais, e existia naquela igreja os vivos espirituais. Eu quero chamar a sua atenção aqui para isso. Lá no versículo 1, presta atenção no que Jesus diz. Ele falou: eu sei tudo o que você faz.
eu sei tudo o que você faz. Jesus, ele anda no meio das igrejas e ele fala, eu te conheço, conheço suas aflições, eu conheço o seu coração, eu vejo o que você não vê. E aqui ele fala de maneira enfática e completa, eu sei tudo o que você faz, igreja em Sardes, eu sei tudo. E sabe o que é muito interessante? Porque desde já, nesse momento da mensagem, era um momento para a gente parar e pensar, Jesus sabe tudo sobre nós. Ele sabe aquilo que eu faço que a minha esposa não consegue ver. Ele sabe aquilo que a minha esposa faz que eu não consigo ver. Ele sabe aquilo que você faz, que os seus parentes, o seu cônjuge, os seus filhos e os seus pais não conseguem ver. Ele vê todas as coisas. Ele não vê apenas aquilo que nós fazemos, ele vê quem nós somos. Ele vê as nossas motivações e ele vê inclusive as nossas obras. Ele sabe das motivações das nossas melhores obras. E isso deve gerar duas coisas no nosso coração. A primeira é trazer consolo, porque talvez você esteja lutando com adversidades dessa vida, em circunstâncias dessa vida. E Jesus fala, eu sei tudo o que você faz. Eu sei a sua luta para se manter perseverante. Eu estou vendo que as pessoas talvez não estejam reconhecendo, não estejam te dando o apoio necessário. Mas eu vou te falar uma coisa, eu sei tudo o que você faz. Eu sei a sua intenção em me agradar e me amar. Isso nos consola. Por outro lado, isso deve trazer um grande temor. Porque as pessoas na igreja que estão vivendo debaixo de pecado devem ouvir nesse momento e tremer. Eu acredito que quando Jesus mandou João escrever essa carta, quando ele ditou essa carta a João, era isso que ele queria gerar naquela igreja em Sardes. Ele queria que as pessoas ficassem com medo e temessem e clamassem a ele. Então, se você está vivendo na prática do pecado, ouça isso, ouça Jesus falando com você. Eu sei tudo o que você faz. Eu sei tudo. E existiam 3 grupos, sim, naquela igreja. E o primeiro grupo eram os mortos espirituais. E ainda no versículo 1 ele diz, sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade, você está morto. Ali no início do ano 2000, foi lançado um filme chamado O Sexto Sentido. Talvez, por alguns críticos, ele foi considerado um dos suspenses mais incríveis da história, de todos os tempos. Ok? E o resumo da história do Sexto Sentido, e tem spoiler no meu comentário, desculpa, mas é importante para a ilustração, conta a história de um psicólogo que estava ajudando um garotinho, uma criança, que via pessoas mortas. E aquele psicólogo estava tentando ajudar aquela criança na medida em que ele estava passando por crises pessoais e familiares. E a gente vê no final do filme que, na verdade, aquele garotinho se relacionava com aquele psicólogo porque aquele psicólogo estava morto e não sabia. Ele estava morto, mas ele achava que estava vivo. A igreja de Sardes, da mesma forma, ela achava que estava viva, mas aos olhos de Deus estava morta. Mas não apenas ela achava que estava viva, ela tinha fama de estar viva. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja de Sardes, se ela existisse nos tempos atuais, ela seria uma igreja com um Instagram fantástico. Um Instagram bombando com imagens incríveis. Provavelmente, se a igreja de Sardes existisse hoje, seria uma igreja com um louvor cativante. Seria uma igreja realmente popular, porque é isso que Jesus fala, vocês têm fama. E é exatamente essa a palavra grega aqui. Eles eram famosos, eles eram conhecidos aos olhos humanos por um entusiasmo e pela vida. Mas Jesus fala, mas apesar dessa fama, eu olho vocês, eu sei tudo sobre vocês, eu sei tudo o que vocês fazem. E eu vou falar uma coisa para vocês, vocês estão mortos.
Meu, que coisa. E eu queria que a gente parasse um pouquinho e pensasse, se Jesus fizesse uma avaliação sobre a nossa igreja, o que ele diria? O que ele diria? Sabe, a gente quer cumprir a missão de Jesus. A gente quer proclamar o Evangelho, a gente quer falar do amor de Jesus para as pessoas, a gente quer pregar o Evangelho com fidelidade, é verdade. Eu fico me perguntando, muitas vezes a gente busca relevância e cumprir a nossa missão fazendo várias coisas. Então a gente quer ter um Instagram legal, a gente quer ter um louvor contagiante, a gente quer pregar a palavra com entusiasmo, de forma que as pessoas entendam e cative as pessoas. A gente quer muitas dessas coisas, ter um local fantástico. Mas é possível ter todas essas coisas e ser uma igreja morta. É possível nós vivermos de teatro. É possível nós, no momento do louvor, todas as pessoas da igreja levantarem as suas mãos e até mesmo chorar. Mas lá dentro, lá no seu coração, elas estarem mortas. Por isso, desde já eu quero trazer uma palavra para nós, você que faz parte do Projeto Capital. Antes de nós sermos uma igreja relevante, nós precisamos ser uma igreja temente a Deus. Antes de sermos uma igreja relevante, nós precisamos ser uma igreja apaixonada por Jesus, que ama Jesus de todo o coração, que quer buscar a santidade de Deus de todo o coração, que quer ser transformada por Jesus. Nós precisamos, antes de mais nada, ser essa igreja. Antes de ter um local incrível, antes de ter um louvor incrível, antes de ter redes sociais incríveis, nós precisamos ter um coração vivo, entusiasmado, que ama a Deus mais do que todas as coisas. E sabe o que é interessante? Porque Jesus não fala de nenhuma perseguição como nas outras igrejas. Jesus não fala de falsos ensinos como tinha nas outras igrejas. Ele não fala da promiscuidade que estava acontecendo por causa de falsos ensinos. Ele não fala dos ensinos de Balaão, da profetisa Jezabel, dos nicolaítas. Ele não fala de absolutamente nenhuma dessas coisas. Sabe por quê? Porque eles já estavam mortos. Satanás, ele não se preocupa com uma igreja morta. Ele não chuta cachorro morto. Cara, aquela igreja não estava passando por esses tipos de provações porque nem precisava. Eles eram mortos espirituais. E eu fico me perguntando, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Presta atenção no que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava falando, vocês, igreja de Sardes, vocês não são convertidos. Vocês estão mortos. Pessoal, sabe o que caracteriza uma conversão? Sabe qual é a principal característica de uma conversão? Um novo nascimento. Jesus falou isso para Nicodemos lá em João capítulo 3. Se você não nascer da água do Espírito, você não poderá ver o reino de Deus. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Sabe o que caracteriza uma nova conversão? São pessoas que agora não vivem mais para si mesmas. Aquele que tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Ou seja, sabe o que isso significa? Quando Jesus fala, vocês têm fama de estar vivos, mas vocês estão mortos, Jesus está falando, olha, vocês têm fama, mas vocês não são minha igreja. Vocês estão mortos. Vocês precisam se converter. O que caracteriza uma conversão? Vida abundante em Jesus. Desejo de amar a Jesus. Eu queria falar de um missionário, pastor chamado Paul Washer. E esse pastor ficou conhecido por causa de uma pregação que foi colocada no YouTube. E várias pessoas ouviram aquela pregação. No século XVIII, um pregador chamado Jonathan Edwards, ele pregou uma mensagem que é uma das mensagens mais famosas de toda a história, chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando Jonathan Edwards pregou aquela mensagem, houve um choro a tal ponto que as pessoas gritavam e urravam, clamando por arrependimento e o perdão de Deus. Algumas pessoas, elas se seguraram nos bancos das cadeiras, enquanto Jonathan Edwards
pregava, porque elas achavam que o chão se abriria e elas cairiam no inferno. E Jonathan Edwards foi responsável por trazer um grande avivamento à sua época. Foi um dos maiores pregadores e um dos grandes avivalistas da história. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem do Paul Washer, essa mensagem que ele pregou, ela está no YouTube nesse exato momento. E, para mim, essa é uma mensagem, assim como Jonathan Edwards no século XVIII, essa mensagem do Paul Washer é talvez uma das principais mensagens pregadas no século XX, século XXI. E eu queria mostrar para você um trecho dessa mensagem. Escuta só. Why am I a Christian? Because there was a time in my life when I prayed and asked Jesus Christ to come into my heart. I want you to know that the greatest heresy in the American evangelical and Protestant church is that if you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, He will definitely come in. You will not find that in any place in Scripture. You will not find that anywhere in Baptist history until about 50 years ago. What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves. A growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. I didn't come here to get amens. I didn't come here to be applauded. I'm talking about you. Você entendeu por que que essa mensagem se chama mensagem chocante? Eu vou te falar. O que o Paul Washer estava fazendo ali naquele congresso, naquela igreja, naquele contexto, ele estava tirando o falso evangelho no meio daquelas pessoas e colocando o verdadeiro evangelho. As pessoas, até hoje, no nosso contexto, acreditam que são salvas apenas por fazerem uma oração. Faça uma oração dizendo que você crê em Jesus e você vai ser salvo. Não, isso é mentira. Você não é salvo por fazer uma oração. Olha só o que aconteceu na pregação de Pedro lá em Atos no capítulo 2. Pedro, ele pregou o verdadeiro evangelho, depois leia Atos capítulo 2, e lá no final as pessoas ficaram impressionadas. E olha só o que o texto diz, no versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos depois de ouvir a mensagem do evangelho. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sabe qual é o ponto principal aqui? Você pode estar na igreja, você pode ter o seu nome escrito no hall de membros da igreja, mas não ter o seu nome escrito no livro da vida. Você pode frequentar uma igreja e não ser convertido. Você pode ir a uma igreja, contribuir financeiramente com uma igreja. Você pode participar e servir em uma igreja e não ser convertido. Então, como, Alex? Como que a gente sabe se nós somos cristãos? Pessoal, eu queria trazer essa resposta em Mateus capítulo 7, quando Jesus diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas como é estreita a porta, e como é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Gente, a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. As pessoas, existem muitas pessoas
muitas pessoas que se dizem cristãs e acreditam que podem viver da maneira como elas bem entendem. Olha o que Jesus disse, isso não é verdade. E aqui uma das partes de Mateus 7 mais chocantes, eu quero que você preste atenção, porque a intenção de Jesus ter escrito aquela carta à igreja de Sardes era despertar e acordar as pessoas. Algumas pessoas precisavam entregar o coração a Jesus. Ah, Alex, mas ela estava na igreja a vida inteira, mas ela precisava entregar o coração a Jesus mesmo assim. Porque o que caracteriza a conversão não é aquilo que a gente faz. Olha só o que diz em Mateus capítulo 7, no versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Uau! Se você for, nesse exato momento, lá na casa do presidente, você vai encontrar alguns guardas. Se você falar, eu quero entrar, e eles vão perguntar, quem é você? E você talvez vai falar, eu conheço o presidente. Eles mesmo assim não vão te deixar entrar. Por quê? Porque você não entra lá na casa do presidente por conhecer o presidente. Você só entra na casa do presidente se o presidente te conhecer. Ou seja, o que importa não é se você conhece o presidente. O que importa é se o presidente te conhece. Da mesma forma, preste atenção. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Eu espero que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. A questão não é se você conhece a Jesus. A questão é, Jesus te conhece. A questão não é se você conhece a Deus. A questão é, Deus te conhece. Cara, isso deve causar um chacoalhão na nossa vida. A coisa mais importante é conhecer a Jesus? Não. A coisa mais importante é saber se Jesus te conhece. Sabe por quê? Porque talvez você conheça Jesus, mas quando você se deparar diante dele, ele vai falar, afaste-se de mim, você que se diz meu discípulo, mas viveu para os seus prazeres. Afaste-se de mim, você que se diz um seguidor meu, mas você viveu a vida para você e não para mim. Cara, isso é poderoso, isso deve causar um chacoalhão. Isso deve mudar a nossa maneira de viver, isso deve nos fazer questionar. Talvez você que seja do Projeto Capital, desse projeto de plantação de igreja, se eu te perguntar como foi sua conversão, você vai falar de experiências. Mas o que caracteriza a conversão não são as suas experiências. O que caracteriza uma verdadeira conversão é a declaração de fé em Jesus, acompanhada por um verdadeiro e genuíno arrependimento. Eu li lá em Atos, no capítulo 2, eles perguntaram aos apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados. A gente viu isso em Atos capítulo 2. Quando você chega diante de Deus e você chega angustiado e fala, cara, eu sou um pecador, eu descobri que sem Jesus eu estou perdido, o que eu faço? A resposta é, arrependa-se, creia em Jesus, mas arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. A verdadeira conversão, ela é acompanhada de uma fé verdadeira em Cristo Jesus, caracterizada pela disposição de abnegar a sua vida, passar pelo caminho estreito, passar pela porta estreita, abandonar os prazeres dessa vida por amor a Cristo Jesus e acompanhado de um verdadeiro arrependimento de pecados. Por quê? Porque a gente sabe que os nossos pecados que levaram Cristo Jesus para a cruz. Então a gente se arrepende
Não para ser salvo, mas por meio da fé em Cristo Jesus. A gente quer se arrepender. Uma pessoa convertida, ela quer não apenas se arrepender pontualmente, ela quer viver uma vida de arrependimento, de transformação e de mudança. Existem 3 grupos, os mortos espirituais. Será que você é esse morto espiritual? Será que você está na igreja, mas você não conhece a Jesus verdadeiramente? Ou melhor, será que você está na igreja, mas Jesus não te conhece? O segundo grupo eram os sonolentos espirituais. Olha só os versículos 2 e 3. Desperte, acorde, vigie, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Olha só, no início do versículo 2 ele fala, fortaleça o pouco que resta. A igreja de Sardes estava morta, mas existiam alguns que restavam, existiam alguns ainda que não estavam mortos. Existiam alguns ali naquele meio que eles estavam vivos, mas precisavam ter a fé fortalecida, precisavam acordar porque estavam sonolentos. Eles tiveram um encontro com Jesus, mas estavam vivendo para eles mesmos. É um grupo diferente, é um grupo pequeno, mas é um grupo que é caracterizado por Jesus, que Jesus fala, olha, tem esses cristãos aí no meio de vocês. São cristãos, são conhecidos por Deus, mas estão fracos na fé. E é por isso que ele traz 5 imperativos. Desperte, fortaleça, lembre-se, agarre-se e arrependa-se. E eu queria dividir esses 3 imperativos descritos nos versículos 2 e 3 em 3 ideias, ok? A primeira ideia aqui que Jesus traz a esse grupo é retorne à integridade. Retorne à integridade. Olha só, versículo 2, desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem os requisitos de meu Deus. Na versão revista e atualizada, no final diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eles praticavam obras, eles eram famosos. Eles eram famosos, inclusive, por causa das suas obras e das obras que eles praticavam. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles não eram íntegros. Eles não eram íntegros. E o que íntegro quer dizer? Eles não eram inteiros. Sabe o que isso quer dizer? Que eles eram hipócritas. Lá na igreja, eles estavam com o coração contrito. Lá na igreja, eles levantavam as mãos para adorar ao Senhor. Eles viviam uma vida certinha, aquela vida de evangélico certinho. Mas quando eles iam nas suas casas, eles tiravam as suas máscaras de crente e viviam uma vida completamente errada e depravada. Porque eles estavam realmente... Eles eram cristãos, mas eles estavam vivendo de maneira hipócrita. Ou então são pessoas que estavam fazendo as coisas certas, as obras certas, mas com as motivações erradas. Ou seja, ao invés de praticar as obras para a glória de Deus, estavam fazendo obras por causa da sua própria glória. E eram exatamente... Essas pessoas eram como os fariseus. Quando Jesus fala, vocês são como sepulcros caiados. Sabe o que isso quer dizer? O sepulcro caiado era um túmulo bem enfeitado, lindo. E Jesus fala, olha, vocês são como sepulcros caiados. Vocês exteriormente estão lindos, mas vocês precisam de vida. Vocês precisam de revitalização.
E o que Jesus está falando aqui é: tirem as suas máscaras. Vocês estão praticando obras sem integridade. As tuas obras não são inteiras. As suas obras são hipócritas. Vocês servem na igreja, mas são uma coisa na igreja e outra coisa fora dela. O que a gente deve fazer então? Nós devemos voltar, retornar à integridade. Como? Como que a gente volta à integridade? Revelando quem nós somos. Mostre quem você é. Mostre o seu verdadeiro eu. Pessoal, presta atenção. Todos os exemplos bíblicos de pessoas que se esconderam de Deus, elas não alcançaram a redenção de Deus. E o contrário também é verdade. Gente, Jesus, ele não tinha problema ao sentar no meio de prostitutas. Jesus, ele conviveu com cobradores de impostos. Jesus conviveu com pecadores. Jesus, ele estava rodeado de pecadores. Ele estava com pecadores da pior espécie daquele tempo e daquele contexto. Jesus não tem problema com pecadores. Com quem que Jesus tem problema? Com os hipócritas, com os fariseus. O problema de Jesus não eram as prostitutas que estavam no meio dele. O problema de Jesus eram os fariseus hipócritas que não revelavam os seus pecados, que não tiravam as suas roupas, que não tiravam as suas máscaras. Onde o pecado é encoberto, não existe restauração. E onde o pecado é exposto, existe cura. Então revele o teu pecado. Volte a uma vida de integridade. Como? Nesse exato momento nós estamos em um culto online. É um momento de você pontuar e falar: Deus, eu quero tirar as minhas máscaras. Tira as suas máscaras. Para de achar que você é santo demais. Identifique aquilo que você precisa mudar. Rasgue o seu coração diante de Deus. Nós não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Nós somos uma igreja de pecadores que lutam contra o pecado para se tornarem perfeitos, como Jesus é perfeito. Nós somos pecadores. Nós somos os fracos. Nós somos aqueles que necessitam de Jesus. Nós somos aqueles que precisam de ajuda. Essa é a igreja de Jesus. É a verdadeira igreja. Que igreja você é? Sabe, existem dois tipos de pecadores, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Sabe qual é a diferença? É que existem os pecadores hipócritas e existem os pecadores que reconhecem sua pecaminosidade. Que tipo de pecador você é? Eu queria mostrar isso em um dos textos mais lindos. Hoje eu vou mostrar alguns dos meus textos preferidos nessa mensagem. E esse é um deles. Lucas capítulo 18, de 10 a 14. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto ele mexe muito comigo, porque a igreja de Jesus é como o publicano e não como o fariseu. E o que Jesus está falando aqui? Que o publicano ele não confiava na sua própria justiça. A questão não é a quantidade de coisas que você faz certa. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não quer uma igreja que cumpra os seus mandamentos. Deixa eu me explicar.
Jesus, ele quer uma igreja que reconhece que não consegue cumprir os mandamentos e por isso se humilha a Jesus clamando por ajuda. Então, ela cumpre os mandamentos e não se orgulha, pois sabe que só cumpriu porque Jesus as resgatou e as ajudou. Isso é a igreja de Jesus. Isso é a igreja de Jesus. Pare de se orgulhar, porque quando você pratica alguma coisa, ou quando você vence o pecado, não é pelas suas próprias forças. Jesus não quer que você vença com as suas próprias forças. Jesus quer que você seja mais que vencedor, confiando no que Ele fez, porque até as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Por isso eu reafirmo, nós somos pecadores. Que tipo de pecador você é? Você pode ser um pecador que esconde as suas transgressões, que confia na sua justiça, ou você pode ser um pecador que reconhece a sua fraqueza e reconhece precisar de Jesus. Confie em Jesus, confie em Jesus. Não confie na sua fama como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tinha fama de estar viva, ela estava orgulhosa por causa da sua fama, por causa do seu Instagram, por causa da sua localização, por causa do grupo de louvor da igreja. Aquela igreja estava bombando, mas ela estava morta e ela precisava ser fortalecida. Os poucos crentes que restavam naquela igreja precisavam de revitalização. Que tipo de cristão você é? Ou melhor, que tipo de pecador você é? Eu falei que queria resumir em 3 ideias. A primeira, retorne à integridade, desperte, fortaleça. E versículo 3, retorne ao Evangelho. Retorne ao Evangelho. Versículo 3 diz assim: lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. A gente precisa se apaixonar pelo Evangelho. Definitivamente eu estou convicto de que o Evangelho é tudo aquilo que nós precisamos saber. O Evangelho e o conhecimento do Evangelho deve todos os dias tomar o nosso coração. Saber do Evangelho deve tomar o nosso coração. Sabe por quê? Porque o Evangelho, assim como no versículo 2, ele fala o quanto nós somos pecadores. O Evangelho, ele fala sobre pecado. O Evangelho, ele fala, olha, você é pecador e você não pode se salvar, você não pode confiar na sua própria justiça. Ei, deixa eu falar, as suas melhores obras são como trapos de imundícia. Ei, deixa eu falar, o seu coração é enganoso. Não confie na sua reputação ou na sua fama. Não confie nas suas obras ou no seu serviço, ok? Porque isso não vai te salvar. Não é isso que te salva. Desperte, acorde, fortaleça a sua fé. Então o que a gente precisa fazer? Retornar ao Evangelho. Lembre-se do que você ouviu e acreditou no princípio. Eu queria trazer Efésios capítulo 2, de 1 a 5, que diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha o Evangelho ele fala o quão podre nós somos. No Evangelho a gente não descobre o quanto nós somos amados apenas. No Evangelho a gente descobre o quanto nós somos podres. No Evangelho a gente descobre a nossa condenação, mas por outro lado, o Evangelho mostra o quanto nós fomos amados por Deus. Não porque merecemos, não porque somos especiais, mas apesar de quem nós verdadeiramente somos. Isso é o Evangelho. É falar, olha, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, vocês viviam para vocês mesmos, vocês eram filhos da ira de Deus, merecedores da ira.
mas Deus, não foi você. Sabe o que é o cristianismo? Sabe qual é a grande diferença, a maior diferença do cristianismo de todas as outras religiões? É porque todas as religiões do mundo, da história, elas falam o que nós precisamos fazer para alcançar a graça e o favor e o amor de Deus. É o que a gente precisa fazer para afastar a ira de Deus contra as pessoas. Todas as religiões. O cristianismo é a única religião, é o único conceito do mundo que ensina que Deus fez alguma coisa ao nosso favor. Não é o que a gente tem que fazer para alcançar o favor de Deus, é o que Ele fez de graça, sem que fizéssemos coisa alguma e sem merecermos. Quando a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nós ainda estávamos mortos, nos deu vida em Cristo Jesus. Cara, por isso eu digo, retorne à integridade e retorne ao Evangelho. Retorne ao Evangelho. Mostre quem você é. Porque a graça só será alcançada e você só vai experimentar a graça de Deus quando você rasgar o seu coração e falar: Jesus, eu preciso de você, ser propício a mim que sou pecador. Ser propício a mim, Jesus. Ser propício a mim. A gente vê isso no primeiro casal, nos 2 primeiros seres humanos da história. Adão e Eva receberam uma ordem, Adão recebeu uma ordem: olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer desse fruto, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles desobedeceram a Deus e eles comeram, e depois que eles comeram, eles sentiram vergonha. Eles ficaram envergonhados e eles tentaram dar um jeito. Eles tentaram solucionar o problema da vergonha deles. Eles pegaram algumas folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E Jesus olha e fala assim: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão com essas roupas aí? Eles falam: não, a gente ficou com vergonha e tentou cobrir a nossa nudez. Deus falou: isso não cobre a vergonha de vocês. Sabe o que Deus fez? Ele matou. Ele derramou o sangue de um animal inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva. E Deus lá no Éden já estava nos ensinando que a única forma da nossa vergonha ser anulada e tampada era através de um sacrifício. Sem o sacrifício não existe, sem derramamento de sangue, não existe perdão, remissão de pecados. Ali no Éden a gente vê o quê? Que Jesus vestiu a nossa vergonha. Mas para que Ele coloque uma nova roupa em nós, nós precisamos estar nus. Tira essa roupa ridícula, tira essa máscara ridícula e deixe o sangue de Jesus cobrir a sua vergonha. Deixe o sangue de Jesus cobrir os seus pecados, porque somente o sangue de Jesus pode trazer vida a mim e a você. Cara, isso é fantástico, isso é demais. Volte ao Evangelho, creia no Evangelho, entregue a sua vida a Jesus. Converta-se de verdade. Se arrependa dos seus pecados, chore por causa dos seus pecados e fala: eu, Senhor, quero ser uma nova criatura. Eu quero ser. Converta-se, fortaleça a sua fé. Você não precisa de que Jesus mude as suas circunstâncias. Jesus precisa mudar o seu coração para que você seja maduro e íntegro em qualquer circunstância. Deus não é bom por causa daquilo que Ele faz a você. Deus é bom porque Ele é bom. E porque Ele mandou Cristo Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Por isso Ele fala: lembre-se do que ouviu e você acreditou no princípio. Agarre-se com firmeza ao quê? Ao Evangelho. Ao Evangelho. Um Evangelho que mostra o quanto somos pecadores
e quanto somos amados. Terceira coisa, ou seja, retorne à integridade, retorne ao Evangelho e, por último, retorne à santidade. No final do versículo 3 ele fala: arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Gente, o arrependimento é o ponto de partida para a conversão. Se eu te perguntar, quando foi e como foi a sua conversão? Você pode até não saber o dia, pode até não ter um dia específico, mas tem que ter algumas características. Ainda que você não saiba responder o momento exato, você precisa falar: eu vivia para os meus prazeres, eu vivia para os, como diz lá em Efésios capítulo 2, para satisfazer os prazeres da minha carne. Mas depois que Deus me salvou pela graça, agora eu vivo para Ele. Tem que ter arrependimento. Tem que ter essa transformação, essa mudança de propósito. A conversão ela é marcada por arrependimento, fé em Cristo Jesus, confiança somente em Cristo Jesus. E a conversão ela é marcada por uma luta para se parecer com Cristo Jesus. E por isso nós precisamos de arrependimento na nossa conversão, e a gente precisa constantemente de arrependimento. E é por isso que ele fala aqui, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Gente, qual o propósito de Jesus ter dito isso? Primeiro, Jesus não disse que era um ladrão e que ele viria no formato de um ladrão para... Não, ele estava falando que assim como um ladrão, ele chega na casa das pessoas para roubar, no momento em que elas não estão esperando, senão ele não viria. Se as pessoas estivessem esperando, falar, vai entrar um ladrão daqui a 1 hora na minha casa, então deixa eu me preparar, deixa eu pegar algumas armas, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu já preparar a polícia, ok? Então, deixa eu falar uma coisa para você. É isso que Jesus está falando. Olha, quando ele fala, eu vou vir como ladrão, eu vou vir no momento em que vocês não esperam, vocês não estão preparados. E por isso ele está falando, olha, estejam prontos a qualquer momento. Você já viu esses filmes em que subitamente os pais falam para os filhos, olha, nós vamos viajar a trabalho. Aí os filhos falam, poxa, beleza, os nossos pais vão sair, vamos dar uma festa. Vamos chamar geral e vamos dar uma festa. E aí, eles estão lá no meio da festa, aquela algazarra toda, o pai liga e fala, olha, o voo foi cancelado, a reunião de trabalho foi cancelada, estou voltando para casa. E aí lá vai os filhos, meu Deus, bota todo mundo para fora, precisamos arrumar a casa antes que os nossos pais cheguem. O que Jesus está fazendo aqui, a intenção de Jesus, é assim como nesses filmes, trazer essa prontidão, a gente precisa se preparar para a sua volta. Olha, vocês não sabem o dia, então estejam preparados, porque pode ser a qualquer momento. E fala a verdade, fala a verdade. A gente acha que vai demorar, mas o que Jesus está falando é que a gente precisa viver hoje, como se ele fosse voltar daqui a 1 hora, como se ele fosse voltar amanhã. Deixa eu te falar, se Jesus fosse voltar em 1 semana, o que você faria? Como você viveria a sua vida? A sua resposta é a maneira como você deve viver hoje até o final da sua vida. Entende? E a gente vê textos paralelos. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante, conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. São pessoas que realmente querem se parecer com Jesus, pessoas que estão lutando para se parecer com Jesus. Olha 2 Pedro capítulo 3, de 10 a 14, eu queria ler apenas o versículo 10 e o 14. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, versículo 14. Portanto, qual é a conclusão, se Jesus vai vir como ladrão? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Pessoal, se a igreja não passar por um reavivamento,
ela passará por um sepultamento. Nós precisamos de revitalização. Eu queria então encerrar com o último grupo. Existem 3 grupos: os mortos espirituais, a maioria na igreja de Sardes. Existiam alguns outros poucos, os sonolentos espirituais, mas existiam os vivos espirituais. Versículos de 4 a 6. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não estou com muito tempo, eu investi muito tempo em pregar essa primeira parte e eu vou ser muito rápido agora no final. Eu queria falar uma coisa para você. Existem aquelas pessoas que decidiram não se misturar com o mundo naquela igreja em que estavam mortos. Existiam os verdadeiros cristãos ali. E sabe de uma coisa? Depois pega a sua Bíblia, leia Hebreus capítulo 11. E você vai ver que Jesus, ele categoriza cristãos. Em que sentido? Existem pessoas que são salvas e precisam acordar, despertar, estão sonolentas, como é o segundo grupo. Mas existem pessoas que são salvas e elas vivem toda a sua vida com dedicação para Cristo Jesus. Quer pregar Jesus, quer viver Jesus. Está disposto, são cristãos que estão dispostos a viver qualquer coisa, porque amam a Jesus. Eles amam a Jesus mais do que todas as coisas. E eu me lembro muito daquele texto de Mateus 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Veja o que o versículo 5 de Apocalipse 3 diz: o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence, que ele é meu. Cara, por que muitos cristãos vivem a vida para si mesmos, ao invés de viver intensamente para fazer Jesus conhecido, porque não se envergonham de Jesus? Muitas pessoas usam desculpas para fugir da igreja, para fugir da sua missão. Nós temos uma missão, pessoal. Nós temos a missão de fazer Jesus conhecido, de declarar o Evangelho para todas as pessoas. Essa é a missão dada para mim e para você. E nós não podemos nos envergonhar. E sabe de uma coisa? Existe um livro. E se o seu nome não está nele, existe um grande problema, porque Apocalipse 20 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, mas ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, do lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No céu existem vários livros, com vários nomes escritos. Mas existe um livro, que é o livro da vida. E aqueles que confessaram a Jesus aqui na terra, Jesus vai os confessar diante do Pai e dos anjos, e vai falar: esse aí é meu, esse é meu, esse foi lavado pelo meu sangue, esse confiou na minha justiça, e a vida dele demonstra a fé dele. Por quê? Porque é uma vida que demonstra paixão por me mostrar grande aqui nessa terra, é uma vida que realmente tem paixão por viver para a minha glória.
São vários livros que a gente pode chamar de livros da morte, mas tem um livro da vida. Será que você está lá? Será que você confia na obra de Jesus? E a sua vida, a maneira como você vive a sua vida, mostra a sua fé em Cristo Jesus? Eu queria nesse momento te convidar à reflexão. Eu queria que você se perguntasse: qual grupo eu sou? Eu sou do grupo que eu estou na igreja, não importa quanto tempo, mas eu estou morto. Eu sou do grupo que estou na igreja, mas eu estou sonolento, preciso fortalecer a minha fé. Eu estou manchando as minhas vestes com coisas que não agradam a Deus. Ou você é do grupo que Jesus fala: olha, você está vivendo da maneira exatamente como eu queria. Quem é você dentro da igreja de Jesus? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Eu queria fazer uma oração. Pai, transforma, Deus, a tua igreja. Todos aqueles, Deus, que não são verdadeiramente convertidos, apesar de estarem na igreja há muito tempo, que o Senhor os desperte. Todo aquele que ouvir essa mensagem, que essa pessoa seja transformada. Aqueles, Deus, que são teus filhos, mas estão cedendo ao pecado, a uma vida de pecado, Deus, traga-os de volta, traga-os ao arrependimento. Lembre-os das promessas, Deus, de que o Senhor um dia nos dará vestes puras, limpas, perfeitas no céu. E Deus, que o Senhor preserve aqueles que estão no meio da igreja e vivem de uma maneira que te agrada. Que eles não se apoiem no orgulho, mas que eles saibam que toda a prática correta é fruto da graça. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.